Introdução à estatística. Esperamos que ao final dessa videoaula você seja capaz de compreender a importância da estatística e identificar as diferentes partes da estatística, compreendendo a função de cada uma. Pessoal, a questão é, quando se fala em estatística, vem um punhado de coisas na sua cabeça relacionadas. Ou, quando você vê imagens como essa que vocês estão visualizando aí no vídeo, vocês sempre pensam em quê? Bolsa de valores, você pensa em empresas, análise de dados de empresa, você pensa em gráficos, você pensa em, de maneira geral, interpretação de o quê? De dados. Interpretar dados, analisar dados. É isso que você pensa quando você está fazendo esse tipo de análise, já que eu imagino que você deve estar pensando, certo? Bom, enfim, você estabelecer um conceito sobre o que é estatística ou analisar um fenômeno do ponto de vista estatístico não é tão simples assim no primeiro momento, mas eu espero que no decorrer do tempo você consiga observar isso, certo? Mas o que vem a ser a estatística em si? O que vem a ser o fenômeno estatístico? Bom, para dar alguns subsídios, vamos começar a pensar aonde que você pode usar ela. E com base nisso, no final, nós vamos entender o que é, ou pelo menos ter a formalização do que seria isso, do ponto de, pelo menos intuitivamente, do que vem a ser estatística. Certo? Então, onde que a gente. Algumas aplicações onde nós encontramos estatística? Na medicina. Se eu estivesse aí com vocês, eu falasse assim, onde é que você usa a estatística na medicina? Pensa. Então, qual é a chance, digamos, de você ter algum tipo de doença genética? Ou qual é a chance de você ter adquirido algum tipo de doença, digamos assim? Ou qual é a chance de você estar perfeitamente saudável? Então, tudo isso que você faz, esse tipo de análise, ou baseando-se em evidência, a chance de uma pessoa ter um caso de H1N1 é tal numa população tal. Vocês entenderam? Então isso tudo é aplicações da estatística da medicina. E isso é lógico, são só situações intuitivas que eu estou dando aqui, tem várias outras, né? Bom, em outra situação, na engenharia, olha o tamanho, a quantidade de aplicações. Porque quando você já fala em engenharia, existem tantas engenharias que fica até complicado você pensar, certo? Mas vamos pensar, por exemplo, na engenharia de produção. Engenharia de produção, nós temos o que? Diversas aplicações. Por exemplo, qual é a probabilidade de uma determinada peça, de um determinado segmento estar com defeito? Você pode fazer análise de qual é a possibilidade de um determinado funcionário faltar durante um determinado período. Qual é a chance de você conseguir atingir determinadas metas de produção? Tudo isso está relacionado com a parte de que engenharia. Você pode pensar também na questão de evitar acidentes, sincronização de sinais e assim vai indo. Eu posso fazer análise de questão igual, por exemplo, aqui na cidade de Uberaba tem um problema da questão do transporte público, a chance do seu ônibus chegar no horário correto e assim vai indo. Quais são as estatísticas que você tem que garantem que isso está ou não ocorrendo? Bom, na economia, bolsa de valores, PIB, qual é o PIB de uma determinada empresa? O PIB do Brasil, neste ano, a meta do PIB é tal. Será que nós vamos atingir ou não essa meta? Tudo isso está ligado se você tem análises estatísticas que tem como você tentar fazer uma previsão de algo que irá ocorrer. No futebol, qual é a chance do meu time ser campeão? Qual é a chance do rebaixamento, de ser rebaixado? Qual é a chance dele entrar na Libertadores? Qual é a chance dele entrar na Sul-Americana? E assim nós temos o que? Diversas oportunidades assim a respeito disso. Qual é a média de gols da rodada? Certo? Tudo isso está relacionado com estatística. Bom, nas empresas nós temos o que? Várias análises. Qual é meta? Se ela tá, se tem receita, qual que é a receita da empresa, qual é o custo, o lucro que ela está obtendo ou não. Tudo isso, questão de processos que ela recebe ou não, tudo isso você pode fazer, você utiliza o que? Estatística. Você pode atuar com estatística.
Bom, dentro das estatísticas, nós temos a estatística descritiva. O que vem a ser estatística descritiva? Nós vamos estudar essa estatística descritiva. É uma parte da estatística que é responsável por coletar, organizar e representar os dados. Então você vai lá, como que você vai visualizar isso? Através de gráficos e tabelas. Então, por exemplo, o censo. Você vai atuar com o quê? Com a estatística descritiva. Você vai coletar dados, organizar e representar quando você faz um censo. Entendeu? Quando você faz um determinado tipo de pesquisa, você está fazendo o quê? Você está utilizando a estatística descritiva. Ela é uma das partes da estatística descritiva. Tudo bem? Bom, uma outra parte da estatística é a probabilidade, que é a parte da estatística responsável por evidenciar leis matemáticas, para você obter o quê? Você prever resultados, tentar prever. Você tem uma determinada hipótese e tomar uma decisão. Qual que é a probabilidade de ganhar num bingo? Qual que é a probabilidade de jogar o dado para o alto e cair um determinado valor? Então você tem a possibilidade, mas não a certeza que aquilo irá ocorrer. Isso é estudado através da probabilidade, que é uma das partes da estatística. E você tem a inferência, que é o que juntamente com a estatística descritiva, então primeiro você utiliza a estatística descritiva e depois a inferencial, que é a parte responsável para você tomar as decisões. Ou seja, através da descritiva, você utiliza leis de probabilidade e você fala uma afirmação a respeito de um fenômeno ou um conjunto de dados. Se vai ocorrer ou não, ou o que se pode prever, a questão da previsão do tempo, e assim a tomada de decisão em si é feita através da estatística inferencial. Ok? Alguma dessas estatísticas nós vamos estudar, outras você teria que fazer um curso de nível superior para você fazer umas análises mais avançadas a respeito disso. Certo? Então, por fim, o que é a estatística? A estatística é a ciência responsável pela coleta, organização, representação e análise de dados em qualquer um dos segmentos. Vocês entenderam? Tendo noção do que é a estatística? Então, ótimo. Então, a partir de agora, nós vamos estudar cada uma dessas partes. Vocês têm o material, vocês têm a apostila. Eu espero que vocês assistam as videoaulas e também leiam as apostilas, que muitas das coisas está escrito detalhadamente lá. Ok, pessoal? Então, é um prazer, bons estudos, bom início de curso e até a próxima. Um abraço.